Essa semana eu estava mexendo no meu celular, né, como pastor de internet, uma coisa que eu faço muito é mexer na internet. E eu vi vários pastores comentando uma fala num reality show que está rolando aí na Globo, vocês conhecem, onde um dos participantes olhou e falou que não era aceito na igreja, não se sentia amado, enfim, começou a falar um pouquinho da sua experiência negativa com a igreja e por consequência com Jesus. E um outro participante olhou para ele e falou: olha, Jesus ama você, Ele te alcança, independente do que você fez, independente de quem você é. E começou a falar um pouquinho do amor de Deus. E foi muito incrível isso, porque muitas pessoas começaram a elogiar, dizendo que legal, olha só, muitos têm um pensamento errado de Deus, porque a igreja é muito dura, às vezes a gente fala só de lei, só disso, daquilo, e agora ele falou como nosso Deus é amoroso, que coisa boa. Mas outros começaram a criticar, dizendo: não, isso aí é graça barata, isso aí é dizer que você pode fazer tudo, Jesus ainda te ama do jeito que você é, do jeito que você está, você não precisa mudar. E isso começou a gerar um zum ali, até mesmo entre pastores. E aí isso me lembrou um pouquinho de como a compreensão correta da graça de Deus, ela é importante e necessária para a nossa vida cristã. A gente vive num pêndulo de achar que a gente tem e recebe a graça, mas ter o receio de desconsiderar essa graça como preciosa, de cair na graça barata, e aí a gente fica aqui e ali, a gente pensa: não, Jesus me ama, mas eu também tenho que fazer, não, mas eu tenho que fazer por quê? Porque Jesus me ama ou porque Ele já me amou, e a gente fica um pouquinho nesse pensamento. Eu queria conversar um pouquinho sobre vocês hoje, com isso sobre vocês, para vocês, a importância de uma correta compreensão da graça de Deus. A gente vive numa sociedade baseada na meritocracia. Você faz, você recebe. Você trabalha, você ganha um salário. Você faz uma coisa boa, aplausos. Você faz uma coisa ruim, críticas. E aí a gente cresce com isso. Eu vejo eu com a minha filha, ela faz uma coisa boa, parabéns filha, ela faz errada, filha, está errado, puno ela. E até a maneira da gente educar as crianças, só que parece que a gente vive como eternas crianças espirituais, achando e trazendo para a nossa vida religiosa toda essa bagagem do nosso mundo, de que tudo é baseado no nosso mérito. E aí a gente começa a achar que salvação é assim também. Eu só vou ser salvo se eu fizer por merecer. Aí eu vou à igreja, porque, olha, se eu não for, aí eu vou perder uns pontos aí com Deus, e pode ser que a minha semana não seja tão boa. Ah, não, vou guardar os mandamentos, vou guardar todos, guardar o sábado, tudo, porque quando Jesus voltar, eu tenho que estar guardando para poder ir para o céu. E eu fico imaginando Deus olhando para o céu e dando risada, pensando: coitados, entenderam nada da minha graça. Quer dizer que eu posso fazer tudo? Já a gente vai chegar lá. BJ, o primeiro ponto para você entender a graça de Deus é você entender o pecado. Eu falo isso, já falei isso na internet muitas vezes, que a nossa má compreensão da graça provém da nossa má compreensão do pecado. Romanos 3, verso 23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: só uma pessoa no mundo pecou, sim ou não? Não. Duas pessoas pecaram? Algumas pessoas pecaram, sim ou não? Não. Todas as pessoas pecaram. Irmãos, todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. Todos. Seja a pessoa mais exemplar que você conhece, seja a pessoa pior que você conhece, todos somos carentes da graça de Deus. Todos necessitamos dessa graça de Deus. Todos somos pecadores. Só que às vezes a gente se compara e a gente acha que alguns são mais pecadores do que outros. Às vezes a gente vê uma notícia na televisão de um criminoso que fez algo terrível, a gente fala: rapaz, isso aí merecia morrer, isso aí merecia isso, merecia aquilo. E aí indiretamente a gente se coloca numa posição melhor, pensando: não, eu sou pecador, mas eu não sou pecador igual o fulano. Eu não sou pecador igual o ciclano. Não, eu peco tal, mas não é bem assim. E a gente acha que a vida cristã é como um ranking, onde a gente começa a subir algumas posições, descer algumas posições. Eu peguei uma época aqui, um ranking, já está meio desatualizado, de tênis. Peguei no Google, e ele mostra lá, depois pode colocar, ele mostra como estão, né, os jogadores no ranking. Isso aqui está bem desatualizado, mas olha, curioso, você fez pontos, você sobe, você perdeu pontos, você desce, você acertou, você segue, você errou, você cai.
E a gente acha que é assim na vida cristã também. Só que a gente se esquece que todos nós somos pecadores. Todos pecaram e são e estão carentes da graça de Deus. E aí eu te pergunto, você sabe o que é pecado? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 4. Vamos analisar um pouquinho o que é pecado, para a gente tentar entender um pouquinho que negócio é esse de pecado, para ver se a gente entende o quão pecador a gente é. 1 João capítulo 3, versículo 4. Você que está em casa, abra uma abinha aí no seu computador, no seu celular e lê com a gente. 1 João capítulo 3, verso 4 diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Está assim na minha tradução. Tem outras traduções que diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vitor, o que é pecado? Pecado é transgredir a lei, é você quebrar a lei, é você não agir em conformidade com a lei de Deus. É isso, ponto. Quando eu era criança, teve um dia que acho que eu tinha 12 anos, e eu fiquei muito preocupado, sentindo que eu não estava salvo. Eu morava lá em Brasília, nasci em Brasília, minha família é de lá, e eu lembro que eu fiquei preocupado, falei, gente, se Jesus voltar hoje, será que eu estou salvo? Acho que não. Mas eu fiquei perturbado, gente. Eu ia andar de patins, mas aquilo estava na minha cabeça. Eu falei, gente, se Jesus voltar hoje, acho que eu não estou salvo. E aí eu falei, não, tem que resolver isso. Como é que eu sei se eu estou salvo ou não? É os mandamentos, não é? Então eu vou ver se eu estou guardando os mandamentos. Eu lembro que eu, molequinho, abri a Bíblia em Êxodo 20, e comecei a ler mandamento por mandamento, e fazer na mão a conta de quais desses mandamentos eu guardava. Honrar a Deus sobre todas as coisas, ok. Não adorar a imagem, ok. Guardar o sábado, ok. Pai e mãe, é mais ou menos, meio dedo. E aí eu fui fazendo a conta, e no final eu percebi que eu guardava 7 mandamentos na minha cabeça, e 3 não. Aí eu pensei, minha escola média é 6, então eu estou com 7, passei. Então se Jesus voltasse hoje, eu ia para o céu. Vou brincar. Fechei a Bíblia e fui brincar livre da vida, feliz com a consciência limpa. Irmãos, mas não é bem assim. A gente às vezes acha que os 10 mandamentos são suficientes, mas eles são o arroz com feijão, eles são o primeiro passo. Quando a gente lê, tem várias outras coisas que falam sobre pecado, porque às vezes você fala, não adultere. Eu não adulterei. E aí vem Jesus e ele amplia o conceito da lei, dizendo lá em Mateus 5, verso 28, qualquer um que olhar para uma mulher e a cobiçar, já no seu coração cometeu pecado contra ela. Os 10 mandamentos é a lei moral que rege o universo, e eles foram ampliados em profundidade e amplitude com a vinda de Jesus, quando ele disse, olha, os fariseus falavam, não, eu não adulterei, eu não traí minha esposa, mas Jesus olhou e falou, tá, mas no seu coração, quando você pensa algo errado, você já adulterou. Ah não, mas eu honro a Deus sobre todas as coisas, nunca quis ter outro Deus, mas no nosso coração, às vezes a gente considera uma coisa como mais importante do que o próprio Deus. Muitas vezes a gente baseia a nossa guarda dos mandamentos apenas em atitudes exteriores e limpamos a nossa consciência achando que estamos acima da média, mas irmãos, tudo que a gente faz está manchado por esse maldito vírus chamado pecado. Pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Pecado é a transgressão de todos os outros mandamentos da Bíblia. Dá uma olhadinha depois no Sermão do Monte. Ali Jesus ampliou os 10 mandamentos quando ele falou, olha, ame o seu inimigo, ame aquele que te persegue, cuide dos seus pensamentos. E a gente começa a ver várias coisas que tornam a lei muito mais profundas, e às vezes os fariseus diziam, não, eu guardo a lei. Quando Jesus mostrou isso, eles viram que não guardava coisa nenhuma. Pecado é transgredir a lei de Deus dos 10 mandamentos e transgredir toda a Escritura, todos os valores de Deus. Tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e que muitas vezes a gente deixa de lado. Você quer ver como o pecado é mais profundo do que você imagina? Romanos 14, verso 23, diz assim, olha só. Aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por meio da fé. Tudo que não vem da fé é pecado. Você sabia que duvidar é pecado?
Duvidar. Aqui Paulo está dizendo, tudo que não vem da fé é pecado. Ou seja, quando você duvida, inclusive duvidar de Deus, você está pecando no seu coração. Quando a gente fica ansioso, eu sou um cara muito ansioso, às vezes preocupado, pensando, futuro, como vai ser isso? Ixi, nossa, acidente, foi mal. Quando a gente fica preocupado, indiretamente a gente está duvidando do poder de Deus em agir na nossa vida. E no nosso coração a gente está pecando também. Duvidar de Deus é pecado. Quer ver outra coisa que é pecado, às vezes a gente esquece? Tiago capítulo 4, verso 17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você sabe que tem que fazer uma coisa boa e não faz, está pecando. Viu alguém em necessidade, precisando de algo e você não ajuda, pecado. Quando você percebe algo que você tem que fazer de certo e você não faz, pecado. Irmãos, o pecado ele é muito mais profundo do que a gente imagina e às vezes do que a gente pensa. Porque pecados eles não se resumem a atitudes, pecado é um estado. E a gente está estudando isso na lição de jovens. Teve um irmão lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, chegou para o pastor Amin Rodô, que foi meu professor de teologia, e disse assim: pastor, estou há 2 semanas sem pecar. O pastor olhou e falou: pois pecou agora. Como assim? Ele falou: irmão, não, 2 semanas sem pecar. Eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Você está entendendo que pecados são só coisas que você faz, mas pecado é mais do que uma atitude, pecado é um estado, é um pensamento, são sentimentos, não é mensurável apenas por faço isso ou não faço aquilo. A gente peca toda hora, irmãos. Minhas pequenas ali, às vezes nem sabem direito o que é isso, o que é aquilo. Eu já vejo, às vezes, um desejozinho de manipular, de fazer isso, fazer uma birra aqui, uma birra ali. Nem sabe o que é isso. Às vezes a gente, dormindo, a gente peca. Sem perceber, andando, a gente pensa não está pecando. Às vezes a gente não faz o bem, às vezes a gente duvida de Deus. A gente peca toda hora. E às vezes a gente resume pecado a atitudes para limpar a nossa consciência e achar que somos melhores do que fulano, ciclano, então estamos mais perto da salvação, mas não. Se Jesus voltasse hoje e fosse levar para o céu mediante os méritos, não levaria ninguém. Nem um santo, nem uma pessoa mais exemplar da terra, nem os discípulos estivessem vivos, Paulo, Pedro, ninguém subiria para o céu pelos seus próprios méritos. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos pecado. Não apenas fazemos, mas o pecado é um vírus que está no nosso coração. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci em pecado, com esse vírus desgramento no meu coração. E aí a gente precisa entender que a minha salvação, ela não depende do que eu faço, porque até as coisas que eu faço são manchadas pelo pecado. Tem um verso na Bíblia que diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia? A gente pensa nisso, já pensa num pano de chão, já pensa naquela estopa que eles usam para limpar carro sujo, que joga lá no lixo. Não. Imundícia na Bíblia era o termo que eles usavam para se referir a menstruação, a mulher quando estava no ciclo menstrual. E quando diz que é trapos de imundícia, era o que eles usavam naquele tempo como absorvente. E Jesus diz que as nossas boas obras, a Bíblia diz, na verdade, não passam de absorvente sujo. Aquelas coisinhas que a gente faz, a gente se orgulha, pontos no céu, plim! Sujeira. Manchada pelo pecado, por desejos egoístas, por vontade de querer ser melhor que os outros e tantas coisas que às vezes a gente nem percebe. E se a gente depender da nossa própria salvação, das nossas próprias obras para conquistar a salvação, meu irmão, a gente está tudo perdido. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie.
Ou seja, quando eu quebro esses mandamentos, os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, a ampliação da lei que Deus fez ao longo da Bíblia e na vinda de Jesus, e também as outras coisas que a Bíblia ensina, eu me torno indigno de receber a salvação. Mas a salvação, ela não é recebida por eu guardar ou deixar de guardar esses mandamentos. Ela é seguida por um dom, ela é conquistada como um presente. Na verdade, não é nem conquistada, ela é concedida como um dom, um presente de Deus. Pela graça somos salvos. Entenda a profundidade desse verso, irmãos. Por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos por meio da fé. Vitor, mas por que você está falando tudo isso? A mensagem não era sobre graça? É sobre graça. Mas se a gente não entende o tamanho do nosso pecado, a gente não entende o tamanho da graça de Deus. Tem uma história na Bíblia, e eu convido você a ler em casa depois, Lucas 7,36. Se você quiser abrir aí, eu vou contar ela resumido. Lucas 7, verso 36 a 47. Ela conta que um dia Jesus, ele chegou num restaurante, numa casa, né? E os fariseus pediram para ele comer junto com eles. E Jesus entrou na casa de um fariseu, sentou-se à mesa, diz ali em Lucas 7, 36. E quando Jesus sentou na mesa, verso 37 diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na mesa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E ela entrou por detrás e, chorando, começou a derramar o perfume nos seus pés e secá-lo com seus próprios cabelos. Até me arrepia essa história, porque aquela mulher pecadora, na casa de fariseus que não se consideravam pecadores, ela começa a lavar os pés de Jesus com perfume, secar com seus cabelos e com as suas lágrimas começa a molhar, e diz que beijava-lhe os pés. E aí a história diz que quando um fariseu que o tinha convidado pensou, vendo isso, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Olha só, irmãos. O fariseu olhou e falou, acho que ele não é profeta. Se ele fosse, ele sabia quem é essa mulher aí. Isso aí é pecadora. E aí Jesus, que lê pensamentos, olhou para o fariseu e disse, Simão, quero te dizer uma coisa. E ele disse, pode dizer, mestre. E ele contou uma historinha. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. E ele perguntou para o fariseu, Simão, qual deles vai amar mais o credor? O que foi perdoado por uma dívida de 500 ou o que foi perdoado por uma dívida de 50? Ele disse, claro que foi perdoado pela dívida de 500. Perdão foi maior. E ele disse, você vê essa mulher? Entrei na sua casa e você não me deu água para os pés, mas ela regou seus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo, mas essa, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com perfume. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, qual é o grande problema de, às vezes, teorias como perfeccionismo, ou como crenças que às vezes a gente tem no nosso coração de que Deus depende da minha atitude para me salvar? Qual o problema disso? Porque quanto mais a gente faz essas atitudes, mais a gente se considera digno de receber a salvação. E a gente até limpa a nossa consciência. Porque a gente começa a achar que a gente fez alguns pontos, então não, estamos crescendo, está legal, estamos bem. E a gente até acha que precisa de Deus. O fariseu valorizava Jesus, gostava, chamou ele para comer junto. Só que quanto mais a gente acha que pode se salvar sozinho, menos a gente se sente carente da graça de Deus. Ele terminou o verso 47, quem muito é perdoado, muito ama, mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem entende os seus pecados, entende o quão miserável é, vai entender
o tamanho do amor e da graça de Deus que o alcançou. Quanto menos eu entendo os pecados que tenho e o pecado que sou, menos eu acho que preciso de Deus. E mais distante eu vou colocando Ele. E aí a gente cai na lógica da prostituta e do fariseu, que diz mais ou menos assim. A prostituta, ela diz: sou muito pecador, Jesus me perdoou muito, sou muito grato e eu amo muito. Mas o fariseu, ele diz: eu não sou tão pecador assim. Logo, Jesus tem coisa para me perdoar? Tem, mas não tem muito. Então eu sou grato, mas não sou tão. Tem coisa que eu faço, mas tem coisa que eu não sou tão grato assim. Logo, eu não amo muito. Por que aquela mulher beijava os pés de Jesus, desesperada, vendeu o que tinha, comprou com as suas economias aquele? Porque ela amava Jesus, porque ela entendeu o quanto Jesus a perdoou, porque ela entendia o quão pecador ela era. Mas o fariseu que não entendeu o quão pecador ele era, não entendeu o quão perdoado ele foi, e não valorizou, não amou a Deus como aquela mulher, porque ele achou que Deus não precisava perdoá-lo tanto assim. Esse é o perigo da gente não entender o tamanho da graça de Deus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 21, diz assim: é-nos impossível, por nós mesmos, escapar do abismo do pecado. Olha a palavra, impossível. Escapar do abismo do pecado em que estamos mergulhados. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua esfera de ação, mas nesse caso do pecado, eles são impotentes. Podem levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. Eles são incapazes de purificar as fontes da vida. E ela completa: é preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. A sua graça unicamente é o que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, à santidade. Se você quiser ler depois, está no livro Caminho a Cristo, página 21. É impossível, irmãos, por nós mesmos sairmos do lamaçal do pecado que a gente está inserido. É necessário um poder que venha de fora e que opere dentro. E esse poder é a graça de Deus. E agora eu quero chegar nesse assunto da graça. Se você entendeu o tamanho do seu pecado, se você está meio preocupado agora pensando: deu ruim. Entrei aqui achando que eu era pecador, estou saindo percebendo que eu sou pior do que eu imaginava. E realmente você é muito pior. Eu então nem se fala. Mas a história não acaba aqui. Romanos 6, verso 23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, nós merecemos a morte, mas o presente gratuito que Deus te dá nesta manhã é a vida eterna, não em você, não pelo que você faz, não pelo que você deixou de fazer, não por você ser bom, não, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, isso é a graça. A graça é um presente, é um favor imerecido, é uma dádiva de Deus que Ele dá sem a gente merecer. A graça é a chance que Deus nos dá de sermos salvos mesmo sendo pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a salvação. Sabe, a graça ela foi manifestada quando Jesus veio a essa terra. E lá em Isaías 53 diz que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós somos sarados. A única chance de encontrar e de receber a salvação é aceitando o preço que já foi pago por ela, e esse preço foi pago quando Jesus Cristo morreu por cada um de nós. Na cruz, Jesus reconciliou o mundo consigo.
2 Coríntios 5,19 diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Na cruz, Jesus reconciliou o mundo com Deus e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que legal. Jesus, ele reconciliou o mundo com Deus. Ele nos dá a missão de sermos reconciliadores de Deus com os nossos irmãos. Isso é missão, isso é evangelismo, é reconciliar o meu irmão que está longe de Deus com Deus que o ama e que morreu por ele. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. E graças a esse ato de Jesus, hoje nós temos a promessa de Romanos 5, verso 1, que diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos concede a reconciliação. Romanos 5, verso 8 completa dizendo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 10 e 11 diz, porque fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e agora seremos salvos pela sua vida. E o meu preferido, Romanos 8, verso 1, que diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Amém? Eu quero que você leia comigo esse texto. Repete comigo agora. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem aceita o sacrifício de Jesus. E quando eu entendo isso, eu começo a andar guiado pelo Espírito e não guiado pela carne. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso para encerrar, que muitas vezes a gente não entende isso e a gente fica tentando salvar nós mesmos, só que, irmão, salvação não é problema seu. Salvação é presente de Deus. Quando a gente fica muito preocupado em salvar a nós mesmos, a gente não está acreditando no sacrifício de Jesus, sabe? A gente gasta muito tempo tentando fazer o que Jesus já fez e a gente entra numa luta egoísta, esquecendo o sacrifício que foi feito por nós. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente entra no que um amigo meu desenhou como o ciclo da graça, que eu achei muito interessante. Eu me aproximo de Deus, eu entendo a graça dele, eu aceito essa graça e me torno grato. E aí eu obedeço, porque eu sou grato ao presente que me foi dado. Sendo pecador, eu ainda posso e ainda vou vacilar e pecar, mas quando eu entendo a graça de Deus e piso na bola, eu não saio correndo, fugindo de Deus, eu corro para os braços dele, confesso os meus pecados, me arrependo dos meus pecados, recebo o seu perdão, entendo com mais profundidade ainda essa graça. E muitas vezes até o meu amor por ele aumenta. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que a graça de Deus é gigante por cada um de nós. A gente precisa entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus alcança você que se enxerga, se vê como pecador, e alcança você que não acha que é tão pecador assim também, mas lá no fundo você é. Mas onde tem muito pecado, a graça de Deus, ela entra de uma maneira muito mais forte, muito mais profunda. E aí você pode dizer, Vitor, mas está errado esse negócio. E eu sei que vários de vocês estão aí agora no coração pensando, não, esse pastor aí, sei não, hein? Esse pastor da Novo Tempo aí, vou ligar lá para o Toninho lá, porque está errado esse negócio, não é possível. Irmão, isso aqui não é nada de novo. Não é nada de novo. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, a tese principal que ele defendeu foi de que somos salvos pela graça de Deus. A igreja romana acreditava que a gente era salvo por sacrifícios, por andar de joelhos, por comprar indulgências, e ele chegou e falou, não, olha aqui a Bíblia, é um presente. A mensagem essencial da nossa igreja é isso. Tanto é que em 1888 foi feito um concílio na nossa igreja
com os fundadores, onde eles se reuniram, estudaram e bateram o martelo dizendo: a nossa posição firme é de que somos salvos unicamente pela graça de Deus. Só que o que acontece é que muitas pessoas deturpam isso. E em nome da graça, vivem uma vida que não é regida pela graça. Tem muita gente que não entende isso de verdade e usa isso como desculpa para continuar pecando. É esse o perigo. Quando eu vi essa mensagem a primeira vez, eu pensei: não, mas isso aí, se eu acreditar nisso, eu posso pecar? Jesus já me salvou, vou sair pecando, não estou nem aí. Não, a graça me salva, acabou. Mas isso não é entender a graça, isso é graça barata. É uma graça sem arrependimento, é achar que a graça de Deus ela é barata, ela pode ser, posso fazer qualquer coisa com ela. Não, irmãos, a graça de Deus é cara, ela custou a morte do Filho de Deus. E ela não é desculpa para eu sair por aí pecando deliberadamente. Quem peca deliberadamente em nome da graça entendeu qualquer coisa menos a graça. A graça de Deus, irmãos, ela opera uma mudança no meu coração. E aí, depois de entender a graça como resposta natural, eu tenho ações e atitudes de graça. Quando eu entendo que eu não preciso fazer nada para me salvar, mas a graça foi um presente desse Deus para mim, eu fico tão grato, tão feliz, que o resultado dessa felicidade é a obediência. Como eu não posso obedecer a um Deus que fez tanto por mim? Como eu não posso seguir os mandamentos, buscar seguir esses mandamentos, buscar viver uma vida reta, uma vida santa, por um Deus que já fez tudo isso por mim? A graça de Deus, verdadeiramente compreendida, ela produz obras de graça. E a partir do momento que eu entendo a graça de Deus, eu paro de tentar me salvar e começo a gastar minha energia levando a salvação para outras pessoas. Sabe por quê, irmãos, que muitos de nós não nos envolvemos no trabalho missionário, não falamos de Jesus para outras pessoas? Muitas vezes a gente não tem tempo. E eu digo isso de pessoas sinceras, verdadeiras, que estão na igreja, que fazem tudo, fazem o mar. Eu não tenho tempo de pregar, eu faço muita coisa para Deus. Só que lá no fundo, a gente faz muita coisa para tentar salvar nós mesmos, e aí não sobra tempo para a gente levar a salvação para os outros. Quando eu entendo que a salvação é um presente de graça, eu recebo, eu agradeço, e como resultado, eu produzo ações de graça, e eu levo essa graça para os outros que não sabem ainda desse presente que está à disposição deles. A motivação muda. A motivação muda. Por isso, irmãos, entenda. Graça de Deus não é graça barata. Quem usa a graça de Deus para continuar pecando não entendeu a graça de Deus. E eu sei que na sua mente, na mente de alguns, pode estar tentando criar uma artimanha, às vezes por uma vida inteira de regido por ações, e agora chega o pastor e fala: isso não adiantou de nada. Eu sei que você pode estar criando na sua mente um negócio pensando: não, isso aí é uma bagunça. Não, a graça de Deus não é bagunça, coisa séria. E quem entende a graça de verdade, produz obras, busca seguir o que Jesus falou, busca seguir os mandamentos, na sua vida vive o sermão do monte, mas pela motivação certa. Não para se salvar, mas para salvar os outros, como gratidão da salvação que já recebeu. Assim, eu venho à igreja, não para ganhar pontos com Deus, mas porque esse Deus é tão maravilhoso, Ele me abençoa tanto, que eu preciso me reunir com meus irmãos para a gente celebrar isso juntos, para a gente cantar, louvar e abrir a palavra dEle. Eu ajudo alguém que está na rua, não porque quando eu ajudo, o meu anjo olha e faz plim, não, mas, gente, Deus me ajudou tanto, Ele me dá tanto, Ele me abençoa tanto, não tem como eu não repartir. Eu falo de Jesus para os outros, não para ganhar estrelinha no céu, na minha coroa, para poder entrar lá e falar: ó, consegui. Não, mas esse Deus já me deu a salvação, eu já recebi, aceitei. E o resultado natural é querer levar essa boa notícia para os outros. Esses dias eu vi uma promoção na internet muito, muito, muito grande. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei: gente, que legal, olha essa promoção na Black Friday. Eu comecei a pegar o WhatsApp e mandar mensagem para todo mundo. Rapaz, olha essa promoção, olha isso aqui, rapaz, isso aqui, rapaz, aproveita. E o povo não queria aproveitar. E aí eu cheguei no trabalho, eu falei: gente, ó, para aqui, ó, gente, ó o que tá, olha essa promoção aqui, gente, eu me tornei um evangelista daquela empresa. A promoção era muito boa.
Fui na minha sogra, reuni gente, olha essa promoção, eu não ia ganhar nada. Na verdade eu ganhava, se ele usasse o código da minha promoção, que eu entrei na promoção, eu ganhava um pedaço da promoção dele, meio pirâmide. Não, mas não era assim não. Mas era uma promoção muito grande. E uns amigos olhavam e falavam, não acredito. Eu falei, por que não acredito? Outro, não quero. Não tem. Aí uma hora eu parei e falei, gente, eu estou falando mais dessa promoção do que de Jesus para as pessoas. E aí eu percebi que quando a gente recebe algo bom, a gente quer compartilhar com quem a gente ama. Talvez a gente não tenha ânimo para pregar e para falar de Jesus para as outras pessoas, porque a gente não entendeu ainda a profundidade da graça e do amor de Deus por mim, porque quando eu entendo, não vou conseguir ficar calado. Sabe, irmãos, não tem como entender esse amor, não tem como, só tem como aceitar. E eu vim hoje trazer esse recado para você. Primeiro, entenda que você é um pecador miserável, muito pior do que você imagina. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais pecador você vai perceber que você é. Às vezes a gente se ilude achando que a gente é bonzinho, mas meu irmão, é só você estar longe da luz. Quando a gente está sujo e está na escuridão, a gente acha que está tudo bem, mas quanto mais perto você chega da luz, mais você vê os seus defeitos, pecados ali no espelho. Então, quanto mais perto você chegar de Deus, mais pecado você vai perceber na sua vida. Mas maior vai ser a graça que vai te alcançar, que vai entrar no seu coração e que vai fazer uma transformação na sua vida, amém? A graça de Deus está à sua disposição. Receba hoje essa graça. Diariamente agradeça a Deus, diariamente renove o seu compromisso de graça com Deus. E viva com a certeza da salvação. Sabe, irmãos, quando a gente duvida da nossa salvação é porque a gente está confiando a nossa salvação na gente. E a gente pode ser que dê errado. Mas quando eu confio minha salvação em Deus, não tem como dar errado, porque a única maneira de eu dar errado, na verdade da salvação dar errado, é se Jesus der errado, e Ele não deu errado. Você está dizendo que todo mundo vai salvar, independente do que faça? Não, Jesus é um cavalheiro, Ele só salva quem aceita. Mas eu estou dizendo que, quando a gente está muito preocupado se está salvo ou não, é porque provavelmente a gente está tentando salvar nós mesmos, e não confiando no sacrifício que foi feito por nós. Os abençoados por um presente muito maior do que a nossa compra de supermercado paga. Jesus morreu pelos nossos pecados e hoje Ele nos dá a chance da vida eterna. Meu convite para você é que você saia daqui hoje feliz, com a certeza da salvação que você recebeu em Cristo Jesus. Esse é o presente que Deus tem para cada um de nós e essa é a promessa que Ele nos deu, de que Ele vai voltar e nós vamos para o céu, amém? Não pelo que a gente faz, mas pelo que Ele fez. E crendo no que Ele fez, a gente faz. Que Deus alcance o seu coração. E eu termino com uma mensagem, quantos aqui, com um apelo, quantos aqui hoje aceitam a graça de Deus e querem dizer, Jesus, obrigado por esse presente, amém? Eu quero fazer essa oração, como eu faço com a minha filha. Eu falo e vocês repetem, pode ser? Vamos terminar com essa oração assim? Feche seus olhos e repita comigo, querido Deus. Muito obrigado pela sua graça. Eu aceito, eu recebo esse presente e me comprometo de hoje em diante a viver uma vida de ação de graça. Ajuda-me, Deus, a levar essa graça aos outros. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir um sorriso no rosto, porque pela graça de Deus e nos méritos dEle, nós podemos desfrutar da salvação. Que Deus abençoe a sua tarde, o seu sábado, em nome de Jesus, amém.